O Rio das Mortes e as Gêmeas Maquiavélicas. O que eu vou relatar aconteceu comigo e meus amigos, numa pescaria em 2016, no Rio das Mortes. Um rio que passa nos municípios de Bom Sucesso e Ibituruna, Minas Gerais. Usarei nomes fictícios porque sei que meus amigos não gostariam de ter os seus nomes revelados aqui no canal do Eli Correia, aqui no YouTube, na Carta da Saudade. Tudo aconteceu numa sexta-feira. Aliás, tudo começou naquela sexta-feira, outubro de 2016, quando fomos acampar às margens do Rio das Mortes. Eu e meus amigos nos reunimos em um sítio para marcarmos a pescaria. Sairíamos da nossa cidade num domingo bem cedinho, com destino a um povoado que fica no município de Bom Sucesso, povoado chamado de Aureliano Mourão, um povoado antigo e bem simples, no qual o Rio das Mortes passa bem pertinho. Preparamos todas as tralhas de pesca, molinetes, iscas, tudo para o camping, barracas, lampiões, compras de supermercado. E assim partimos em 2 carros com destino a Bom Sucesso. Chegamos ao povoado por volta das 7 da manhã e paramos numa vendinha para pedir informações de como chegaríamos na Ponte do Inferno, perto da fazenda Ponte Alta, local excelente para a pesca de dourados e jaús. Como todos sabem, dourado e jaú são peixes maravilhosos. Quando falamos para o senhor que estava atrás do balcão, ele nos olhou com um olhar de total espanto e disse: "O que os 4 jovens vão fazer naquele lugar maligno?" Isso mesmo, o senhor, usou essa palavra, maligno. Ficamos sem entender nada, até que Mateus, o nosso amigo mais novo e curioso, perguntou então ao senhor o porquê da indignação e por que lugar maligno. Então o homem falou: Nada, meu jovem, coisas da minha cabeça." E depois dessa conversa, partimos em direção à fazenda Ponte Alta. No caminho, o Tiago, que é o mais supersticioso da turma, falou: "Mas por que o homem se referiu à fazenda como lugar maligno, hein?" E a gente tentava desconversar, afinal, estávamos indo para nos divertir e não para ficar com essas preocupações bobas na cabeça. Chegamos à fazenda. Um lugar lindo e muito antigo, que segundo o pessoal do povoado, a fazenda é da época de 1889. Sim, essa fazenda é desde os tempos da proclamação da República, 1889. Sabe aquela sede antiga, tudo antigo. Enfim, chegamos, armamos o acampamento e arrumamos todas as tralhas de pesca. E fomos à beira do rio para tentar a sorte. Quem sabe um de nós pegue um dourado, quem sabe um de nós pegue um jaú. Jogamos os molinetes e ficamos relaxados e tranquilos, curtindo a pescaria. Quando passam 2 senhores de uma fazenda vizinha, dizendo: "Ei, vocês são loucos, hein, meus jovens? Tem que ser jovem mesmo, para ter essa loucura, para estar num lugar como esse. Vocês não ouviram falar que esse lugar aqui é um lugar maligno?" Nesse momento, Vinícius perguntou: "Mas por que todo mundo fala que esse lugar, que essa fazenda, por que todo mundo se refere aqui como um local, um lugar maligno?" Um dos senhores, com um ar enigmático, respondeu: "Vocês não ouviram falar sobre as gêmeas?" "Sim, as gêmeas. As gêmeas, vocês não ouviram falar nunca delas, não?" Foi quando eu perguntei: "Mas essas garotas moram aqui na fazenda?" Ele então respondeu simplesmente: "Não, meu filho. Essas gêmeas morreram. E eu ainda era criança, mas me lembro do pessoal ribeirinho tirando os corpinhos delas do rio. E as 2 inteiras,
comidas pelos peixes. Confesso que a minha espinha e dos meus 3 amigos gelaram. Sabe aquele arrepio que dá assim na espinha da gente? Talvez para disfarçar o medo, Vinícius foi o único que começou a tirar sarro, dizendo que isso aí é lenda, isso aí é lenda. É lenda para afastar as pessoas de fora que querem pescar aqui. Aqui a gente sabe que dá muito dourado, muito jaú. Isso é lenda, isso é conversa, isso é papo furado. Isso tudo é tudo onda. E nisso o senhor falou: não precisa acreditar, meu filho. Mesmo que você não veja as meninas, logo, logo, já, eu te garanto, você vai sentir o cheiro. É de carne podre. E foi se retirando do local. Sim, aqueles 2 senhores foram indo embora. Naquele momento, eu confesso que eu fiquei ressabiado. Mas não me deixei abalar por essas crendices do povo e continuamos a pescar até umas 19 horas, quando o Rafael disse que estava na hora de voltar ao acampamento para prepararmos o churrasco e bebermos a nossa cerveja. E foi o que fizemos. Chegamos, acendemos os lampiões, a churrasqueira, ligamos um rádio velho, aquele rádio velho, esquecemos de tudo que os mais velhos falaram daquela história das meninas gêmeas, lugar maligno. Isso é tudo papo furado, é tudo conversa para boi dormir. A noite chegou. E quando por volta das 11 horas Mateus chega até a mim e diz: por que não vamos ao rio pescar mais um pouco? Podemos ter sorte agora à noite de pegarmos um jaú, um dourado, um peixe que vale a pena. Assim eu e Mateus seguimos em direção ao rio. Nós nem mais lembrávamos da história lá do lugar maligno, de gêmeas maquiavélicas, nada mais disso passava pela nossa cabeça. Tiago e Vinícius ficaram no acampamento. Eu e Mateus fomos para o rio. Quando estamos passando perto do casarão da fazenda, aquele casarão antigo e abandonado, Mateus ia na frente com a lanterna, até que eu pedi que ele esperasse um pouco, que eu ia pegar lá no carro. Nós tínhamos trazido uma arma. Eu ia pegar a arma lá no carro, afinal, a gente não sabe o que pode encontrar pela frente. Quando cheguei em meu carro, peguei a minha arma, verifiquei o pente, coloquei na cintura e aí então fomos até o rio. No caminho, o Mateus conversa comigo. E se essas histórias que o povo fala de gêmeas maquiavélicas, sei lá, gêmeas diabólicas, se isso for verdade, hein? Eu ainda tirei um sarro dele. Que é isso? Tá com medo? Olha o seu tamanho. Você tá velho demais para acreditar em superstição. Que isso, cara? Que isso? Ainda tirei um sarro dele. Rimos muito. Chegamos às margens do rio. Escuridão total, só a lanterna para iluminar. Acendi uma pequena fogueira e começamos a pescar. Quando do nada eu começo a ouvir risos. Primeiro, risos baixinhos. De repente, risos mais altos. Risos que pareciam crianças rindo de alguma coisa. Nesse momento eu falei: Mateus, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? E ele disse: eu não estou ouvindo nada. Está tudo tranquilo, irmão. Ok, deixa para lá. Não deve ser nada mesmo. Tive a impressão que ouvi riso, mas deixa para lá. Mas confesso que senti o meu corpo gelando, como se alguém estivesse nos observando. De repente, uma pedra foi atirada em nossa direção. Mateus, muito assustado, vem para perto de mim e diz: que será isso, cara? Aposto que são aqueles 2 idiotas, do Vinícius e do Tiago, tentando assustar a gente. Aposto que eles estão por aqui tentando assustar a gente. Eu tentei manter a calma e disse para que ele também ficasse calmo, porque o rosto dele, quando eu bati a luz da lanterna, estava um apavoramento só. Foi quando ouvimos uma canção, uma espécie de uma música. Mateus também ouviu. E agora, ele que já estava apavorado, ficou muito mais. Foi nesse momento que eu peguei minha pistola e desferi 2 tiros para o alto.
que se fossem os rapazes Vinícius e Tiago ou algum ribeirinho, com certeza iriam gritar, iriam se assustar, sabe? Tipo assim, oh, somos nós, né? Alguém iria gritar. Porém nada, silêncio total. E começamos a ouvir mais risos. Agora Mateus também escutava. E aquela canção, aquela música. De repente, vozes, risos. E o cheiro? Peraí, alguém falou do cheiro. Que cheiro é esse? Cheiro que um daqueles senhores disse que sentiríamos. Vocês podem não ver nada, mas vão sentir um cheiro de carne podre. Sim, era como se algum animal bem perto de nós estivesse ali, morto. Mas nós, quando chegamos, não sentimos cheiro nenhum, só a partir de agora. Desta canção, desses risos, agora vem o cheiro. Quando desvio minha atenção para uma direção que o Mateus apontou, eu confesso que eu fiquei gelado. Nós não só sentíamos o cheiro, mas vimos, com aquela luz da lanterna, duas meninas, sim, mais ou menos, talvez 9, 10 anos, duas meninas de mãos dadas, um sorriso medonho, um sorriso, sabe, um sorriso assim tétrico. E quando eu bati a lanterna, assim, no rosto delas, podia-se ver sangue em suas bocas. Naquele momento, diante daquelas duas meninas, sei lá, maquiavélicas, diabólicas, não tivemos ação nenhuma, a não ser ficarmos ali paralisados, algo de gelar a alma. Quando então ameaçaram vir até nós, assim de um jeito, como se quisesse nos expulsar, como se estivesse nos expulsando. Quando então aquelas meninas com aquele riso diabólico, aquele riso, sei lá, sangue, os olhos, como se fosse um corpo comido, um corpo assim dilacerado, elas vêm para cima da gente, vêm em nosso sentido, preferimos sair correndo sem olhar para trás. Chegamos ao acampamento com Vinícius e Tiago dormindo. Mateus quis acordá-los e eu disse, não, deixa. Porém as horas não passavam. O que diziam então era a verdade. Eu e Mateus não dormimos, porque a impressão que se dava é que a qualquer momento as meninas poderiam chegar até ali onde nós estávamos acampados. Cedinho juntamos tudo, colocamos tudo nos carros e partimos com destino ao povoado de Aureliano Mourão. Lá chegando, agora de maneira séria, eu fui buscar respostas daquilo que vimos e sentimos. E ao chegar perto do senhor da venda, eu contei a ele o que tinha nos acontecido. Então ele nos disse, naquela fazenda vivia em 1946 um casal de caseiros. Esse casal trabalhava lá há anos. Era o seu Sebastião e a dona Marieta, e duas meninas gêmeas. O Sebastião descobriu que a esposa estava traindo ele. Descobriu que a esposa estava sendo infiel para ele. E então ele resolveu se vingar. Não se vingar com a mulher. Como vingança, ele pegou as duas meninas, colocou em uma canoa, dizendo a elas que ia dar um passeio no rio. No meio do rio, que é muito fundo, ele então jogou as duas meninas na água. As duas se debateram tanto. As duas morreram afogadas. E quando Dona Marieta voltou para a sede da fazenda e viu o que tinha acontecido, viu que o marido tinha descoberto suas traições, tanto que ela estava voltando para a fazenda por mais uma vez ter saído com o amante. E pior, vendo que o marido havia se vingado nas meninas, havia jogado as meninas no rio e as meninas tinham morrido afogadas.
ela não resistiu e também pôs fim à própria vida. Confesso que, ouvindo esse senhor da fazenda e a história, por que Rio das Mortes e por que um lugar maligno aquele em que fomos pescar, quando saímos dali, eu estava assustado. Então não havia dúvida, as gêmeas realmente apareceram para nós. As gêmeas que eles chamavam de diabólicas ou maquiavélicas, mas na verdade não era nada disso. Eram gêmeas vítimas da maldade de um pai, que para vingar de uma mulher infiel, da mulher que o traía, ele preferiu jogar as meninas, as duas filhas gêmeas, no meio do rio. No caminho de volta, vimos então as cruzes da mãe e das duas meninas. Descemos do carro, estavam ali em duas cruzes escrito Ana e Eduarda, e na outra Marieta. Quando então o impressionante aconteceu. Entramos em nossos carros, e quando Vinícius e Tiago olham para trás, gritaram: "Vejam as gêmeas!" Olhamos, sim, as gêmeas, as duas garotas, com aquele sorriso ensanguentado, com sua carne toda comida pelos peixes, com um sorriso maquiavélico ou diabólico, se despediam de nós. Aceleramos nossos carros para nunca mais voltarmos àquele local. Rio das Mortes, Ponte do Inferno, município de Bom Sucesso, povoado Aureliano Mourão. Sim, para nunca mais voltarmos a este lugar maligno. Mais uma história que a vida escreveu.